Aleluia. Glória a Deus. O capítulo 16, versículo 1 diz: No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o meu rei, eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou capitões dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriram a Gion e a Dan, e a Abel, Maia, e a todas as cidades das munições de Naflati. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificava, e edificou um isto a Jebá e a Mispa. Aleluia, amém? Vamos ver o que o Senhor está falando conosco nessa noite através desse capítulo do livro de 2 Crônicas. Aleluia, Jesus. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Aleluia. Capítulo 16, versículo 7 até ao 10, vai dizer assim: A despeito dos grandes feitos do Senhor, Judá e Israel nunca aprenderam a confiar inteiramente nele. Embora Deus tivesse dado vários livramentos, mesmo quando os exércitos das duas nações estavam em menor número, que está lá em 2 Crônicas, repetidamente Judá e Israel procurava obter ajuda de povos pagãos, não de Deus. O fato de Asa ter pedido auxílio à Síria representava uma evidência do declínio espiritual da nação. O rei havia vendido as etíopes do campo de batalha somente com a ajuda do Senhor. Porém, depois sua confiança em Deus falhou. Ele procurou uma solução humana para seu problema, quando, confrontando pelo profeta Anani, Asa mandou prendê-lo, revelando a verdadeira condição de seu coração. Não é errado utilizar recursos humanos para resolver os problemas, mas será um pecado confiar mais neles do que em Deus, a ponto de pensar que são melhores do que os métodos divinos, ou então excluir completamente a Deus do processo de solução dos problemas. Amém? Então o Senhor, Ele vem falando que aos nossos corações sobre o que o rei errou, o que aqueles povos sofreram. Que fala no ano 36º do mês, do reinado de Asa. Asa era um rei, e Baasa também era um rei. Asa era o rei de Judá e Baasa era o rei de Israel. Então eles subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então eles fizeram tipo muro. E aquela cidade, elas eram edificadas, todas tinham portões, tinham muro. E lá, aleluia, outras cidades não entravam. E a Bíblia vai dizer no versículo 2 que então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Aliança há entre mim e ti, como houve
entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Então, aquele rei, ele foi até outro rei, lá eles se uniram à aliança, e ele pediu para que o rei, o rei ali, ele quebrasse a aliança com aquele outro povo e que unisse com ele. Aleluia. E versículo 4 diz que Ben-Hadad deu ouvido quem? Ao rei Asa, Então, muitas vezes as pessoas, elas também nos colocam posições. Muitas vezes as pessoas querem que a gente une a outras pessoas, mas Deus não falou. Muitas vezes as pessoas, elas não podem te ajudar. Mas quando elas veem que você está caminhando, que você já consegue andar com seus próprios pés, elas vêm. Elas vêm e querem unir uma aliança com você, comigo. Só que elas esquecem que nós temos um Deus. Um Deus que nos ordena, um Deus que nos guia, um Deus que manda e um Deus que fala, fica também. E quando você não consegue agradar essas pessoas, então elas começam a armar contra você. Elas dizem assim, se você não vem para o bem, você vai vir para o mal. E ali aconteceu isso. O rei Asa, ele estava ali sossegado, mas de repente ele começa a unir com um povo que Deus não estava de acordo. Então ele vai, oferece ouro, oferece as pratas, ele põe tudo da casa de Deus e além da casa do rei, da casa, aleluia, do Senhor e também do seu reinado, e leva. E forma uma aliança. Ele fala que da mesma forma que o rei tinha uma aliança, eram os pais deles, que eles também queriam ter essa aliança. Então o rei Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou os capitões dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriram Lijom e Dan, e Abel e Maim, e a todas as cidades das munições de Naftali. Então, quando eles não conseguiam por bem, eles por mal. Ali eles saqueavam os bens, as pratas, o ouro, e até as coisas da casa do Senhor eles pegavam. E ali, e ainda feriram o povo ainda. Muitas pessoas morriam, corria muito sangue. E claro que Deus não está nisso. Deus não está. Então, muitas pessoas foram feridas. E a Bíblia vai dizer no versículo 5 que sucedeu o quê? Ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou o quê? A obra. Aleluia. A obra de Deus ali na vida de Baasa era ali. Ele tinha que edificar aquela cidade, que era a cidade de Ramá. O que ele fez? Ele deixou de edificar, ele deu ouvido a Asa, o rei Asa, juntou com o rei Asa ali, matou uma parte do povo. E então a Bíblia vai dizer e sucedeu que ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a obra. Então muitas pessoas, irmãos, elas querem nos oprimir. Muitas pessoas não querem que eu e a senhora faça a obra de Deus. Que a Zazu faça a obra, que a minha mãe faça a obra. Então, quando eles não conseguem vir com sapatinho de algodão, com o inimigo, ele vem com sapatinho de algodão. Mas quando eles não conseguem, que eles veem que você é a mulher de Deus, que nós somos um povo de Deus, que nós temos visão do céu, aí o que eles fazem? Aí eles ficam contra. O inimigo é dessa forma. O inimigo ele não vem dizendo eu sou o Satanás, ele não vem. Ele vem ali, nos massageando e se possível ele faz até um carinho. Mas aí quando ele vê que você viu que ele é o próprio Satanás, que ele é o enviado, ali ele já começa a te maltratar. Enquanto você estiver fazendo a vontade dele, você é bom. Mas a partir do momento que os seus olhos espirituais começam a ser abertos, aí você não presta mais. Aí em vez dele fugir, ele começa a te maltratar, ele começa a enviar pessoas, te tentar de todas as formas, tem sonhos. Quando a pessoa está passando por fase de libertação,
O inimigo ele vem até através do sonho da pessoa para tentar impedir. Por quê? Porque a aliança foi quebrada, ele sabe que você não quer mais nada com ele, ele sabe que você não é mais, glória a Deus, sujeito a ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo, aleluia, para que você, já que você não serve a ele, para você também não servir a Deus. Ele entra até nos sonhos. E aqui a Bíblia vai dizer que e sucedeu que eu já li. Então o versículo 6 diz: então o rei Asa tomou a todo Judá. Tomou é o quê? Eu chego na casa do Manu, peço em Manu de uma coisa, o Manu fala: eu não posso, eu vou lá e tomo a força. Ela não quis me dar, então eu tomei. Então a Bíblia fala que ele tomou toda a Judá. E eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isso a Gebá e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, e o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Olha só, o próprio vidente, Asa estava cego, e o vidente veio, porque antes tinha muito disso. Antes tinha muitas pessoas que adivinhavam, tinha muitas pessoas que rezavam, tinha muitas pessoas que se diziam conhecer o futuro. Mas nós sabemos que o futuro só pertence a Deus. Mas Deus permitia que vinham esses videntes. E às vezes eles falavam a verdade e acertavam. Por quê? Porque o inimigo ele conhece tudo. Ele só não conhece os nossos pensamentos, mas o mais ele sabe tudo. Ele veio do céu. Ele sabe tudo, ele só não sabe mais do que Deus, mas ele sabe de muitas coisas. Então o vidente vem e fala o quê? Fala assim então o rei Asa tomou todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isso a Gebá e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Então ele quis dizer: por que você confiou no rei e não confiou em Deus? Quantas vezes Deus te deu livramento? Quantas vezes Deus esteve com vocês? Quantas vezes vocês escaparam? E por que agora, em vez de você dar ouvido para Deus, você foi dar ouvido para o rei da Síria? O rei da Síria só quer o teu mal. O rei da Síria está aí. O rei da Síria é o nosso adversário. O rei da Síria é aquele que quer nos ver, aleluia, escravos. O rei da Síria está aí para nos escravizar. O faraó, o inimigo das nossas almas, está aí para nos escravizar, quer nos fazer escravos. Mas nós já fomos livres, nós fomos comprados pelo sangue. Então o vidente vai ali e fala: por que você foi dar ouvido ao rei? Por que você não ouviu o Senhor? Por que você não ouviu as palavras de Deus? Por que você não ficou com a palavra? Aleluia. E às vezes você vai dizer: mas não é que ele tem razão, ele nem é crente, mas ele está falando certo. E eu sou crente, deixei isso acontecer. E muitas vezes acontece isso. Muitas vezes uma pessoa que nem é crente, nem está na igreja, mas ele tem uma visão mais ampla do que nós que está ali dentro. Porque muitas vezes nós pensamos com o coração, irmão, esquecemos de pensar com a cabeça. Nós evangélicos, nós temos um problema. Nós pensamos muito com o coração. O coração não é para pensar, o coração é para sentir. Pensar é com a nossa cabeça. E muitas vezes nós, em vez de pensar, nós queremos deixar para o nosso coração. E ali não dá. E ali quando acontecem coisas na nossa vida, e nós ainda culpa Deus, porque eu estava na igreja, porque eu estava servindo o Senhor, e o Senhor permitiu que isso aconteceu. Não é culpa de Deus, é culpa nossa. Foi nós que foi dar ouvido ao rei da Síria, foi nós que recebeu Satanás como se ele fosse Deus. Foi nós que ouvimos a voz do inimigo quando podíamos ouvir a voz de Deus. Mas eu sou crente, não vai acontecer nada. Eu estou imune, Não. Temos que estar com nossos pés bem firmados no chão. Então o rei, ele foi dar ouvido
E a Bíblia fala que ele não se deu bem. E o versículo 8 diz: porventura não foram os etíopes, os líbios, um grande exército com muitíssimo carro e cavaleiros? Confia tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Né? Então, ali, por que ele não confiou no Senhor, já que o Senhor tinha feito tantos benefícios? Aleluia. Então juntou o rei Asa e o rei da Síria, pelejaram contra Bazão. Por quê? Porque ele não vigiou. Ele tinha tudo para aquela construção dar certo, mas azul. Ele tinha tudo para aquela obra ir para frente. A Bíblia fala que era uma obra. Mas só que ele, em vez de dar ouvido para Deus, ele foi dar ouvido para o rei da Síria, ele foi dar ouvido para Asa, e esqueceu de dar ouvido para o Senhor Jesus, porque muitas vezes nós queremos ser bonzinho demais, nós queremos dizer sim, 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 quando Deus está dizendo não. Deus diz não para Saul, e nós às vezes queremos dizer sim para Saul, quando Deus rejeitou Saul, mas nós estamos querendo defender Saul. É difícil, mas Deus diz não para Saul, e muitas vezes nós estamos dizendo sim para Saul. Saul está aí querendo nos matar, Saul está vindo para roubar o que é nosso, para roubar a nossa família, para roubar o nosso sono, e nós estamos dizendo sim para Saul, quando Deus diz não para Saul. Mas quem é Saul, irmão? Saul é todos aqueles que não querem mais nada com Deus. Saul é todos aqueles que viraram as costas para Deus e não tem mais como voltar atrás. Samuel orou, clamou por Saul, e Deus falou: Samuel, Samuel, como pode tu clamar mais? Não ore mais por Saul, eu já rejeitei. Deus já havia rejeitado Saul, mas Samuel estava ali com o coração quebrantado e clamando e orando. Mas Deus já havia rejeitado Saul e não poderia fazer mais nada, não tinha como. Então muitas vezes nós estamos querendo dar ouvido para Saul quando o próprio Deus já virou as costas. Aleluia. Jeremias está ali clamando pelo povo, e Deus está dizendo: Jeremias, não ore mais, porque eu não vou ouvir a tua oração. Não é porque Jeremias era um ruim profeta, não é porque Jeremias era mau, é porque o povo era mau mesmo, e Deus está falando para Jeremias para ele não orar mais, porque ele não ia ouvir a oração de Jeremias. Então muitas vezes nós estamos passando por situações porque nós estamos querendo fazer o papel de Deus. Nós queremos ser bonzinho demais. Quando a justiça de Deus vem, nós queremos ser o juiz, mas quem é o juiz é Deus, é Ele que é, e é Ele que faz, e é Ele que opera. Aleluia. Nós só conhecemos a misericórdia, mas não conhecemos o juiz de Deus. Mas o juiz de Deus está sobre a terra, quer o inimigo ou não. O juízo de Deus vai vir para todos. Pela nossa vontade, nós pegaríamos todas as pessoas que estão lá fora e colocaríamos dentro da igreja, mas nem todos vão ser salvos. A própria Bíblia diz: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Glória a Deus. Mas a vontade nossa é pegar todo mundo. A vontade nossa é de pegar todo mundo e colocar, aleluia, dentro de casa, e colocar dentro da igreja, e fazer um prédio, e fazer uma casa, e colocar tudo dentro. É a nossa vontade, mas será que estamos preparados? Será que essa é a vontade de Deus? A vontade de Deus sim é perfeita e agradável, mas nem todo mundo, Deus tem salvação, e isso é real. É difícil a gente pregar essa palavra, é difícil. Mas tem pessoas que estão, aleluia, vestido de cordeiro, mas por dentro é lobo, e não tem jeito. Olha para, aleluia, olha para Jesus ali na mesa. Quando Jesus está ali partindo o teu pão da tua última ceia, Judas está ali, ó, num copo, junto com Jesus. E Jesus fala: ainda essa noite alguém vai me trair, ainda essa noite alguém vai me negar. E Pedro olha para Jesus e começa a falar assim: eu não. E um olha para o outro e fala: eu também não. Mas Jesus conhece o nosso coração, que adianta? Deus conhece o coração de cada um de nós, então um olha para o outro e fala: eu não, e começa
trai. Quando Judas coloca a mão no copo, todo mundo já sabia que era Judas. Judas saiu correndo desesperado. E daqui a pouco Jesus fala, pode fazer o que você tiver que fazer, faça logo. Judas chega, beija Jesus e já chega com os homens para prender Jesus. Judas, aleluia, vendeu Jesus. Então, irmãos, o negócio é sério. Nem todos que batem no nosso ombro é nosso amigo. Nem todos que olham para nós com carinho bonita quer o nosso bem. Tem muitas pessoas falsas no mundo. E tem muitas pessoas que não vão ser salvas. Então, tudo que elas puderem fazer para tentar nos destruir, para tentar nos afastar de Deus, para nos tentar entristecer, tirar o que é nosso, elas vão fazer porque elas nunca conheceram Deus. Porque quem conhece Deus de verdade não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Então Judas traz Jesus. E Pedro foge porque também ele negou Jesus. E quando Pedro está fugindo, porque Jesus já foi pego, aparece um e fala, você é aquele que andou com Jesus? Não, sou eu não, com medo de morrer. Com medo de morrer, negou Jesus. E vem outro lá e torna a olhar para Pedro e fala, você é um deles. Não, sou não. Negou Jesus de novo, porque Jesus estava na prisão já ali e ele saiu correndo para não testemunhar que ele era um de Jesus. Terceira vez se cumpriu o que Jesus falou. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas ele batia no peito e ele não. Mas só que para ele teve jeito, ele se arrependeu e Deus perdoou ele. Mas para Judas não teve jeito. Judas não pediu. Não pediu. Judas não pediu. Não teve jeito para Judas. Então tem muito Judas entre nós. Tem muito Judas entre nós. Então precisamos vigiar. Já é os últimos dias da igreja na terra. Então aqui o rei Baza, ele perdeu. Porque ele deu ouvido ao rei Asa e ao rei da Síria. Então deu ouvido à voz de Deus. Tinha tudo para prosperar. Mas ele não deu ouvido à voz de Deus. E nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor. Então nessa noite, para os irmãos se coloquem de pé. Já deu 9 horas para a gente estar orando. Encerrando esta mensagem. Eu nunca preguei essa mensagem. Mas o Senhor nos deu essa mensagem nessa noite. É porque Ele quer falar aos nossos corações. O Senhor tem falado nos últimos dias muito ao meu coração. Eu peço ao Senhor para que Deus tenha misericórdia de mim, para que Deus transforme a minha vida ao ponto de eu cada dia mais ter visão de águia. Não é que eu vou maltratar ninguém, mas é quando eu ver alguém enviado do diabo, eu já enxergar ele longe. Antes que ele entre na minha casa, Deus já joga o demônio que está com ele por terra, para que ele não venha me enganar, nem enganar o que é meu, porque é muito difícil você ser decepcionado, você fazer tudo pela pessoa, você abrir as portas da tua casa, você dar a mão, você dar água, e depois aquela pessoa ia te trair, igual Judas fez. Então você pede a Deus todos os dias para que Deus venha te dar visão de águia, para que Deus venha te sustentar, porque os dias são maus. E daqui para frente, muitos Judas vão se levantar. Muitas pessoas dizendo que é teu amigo, que é a tua amiga, vão se levantar. Mas precisamos pedir a Deus visão. E precisamos pensar aqui, com a mente. Não com o coração, porque o nosso coração é bom.